Suzana Alves está aqui, já batendo papo comigo, comunicadora, apresentadora, atriz, ex-participante de reality, uma querida. Não, você. Você também. Obrigada por ter vindo, Suzana. Eu que agradeço o convite. Não tem como negar o convite para esse tema, né? Estudante de psicologia, né? Estudante de psicologia. Você tá em que ano? Tá para acabar, Eu tô já no 4º ano, no 8º semestre. Suzana, você já vai se final. formar. São 5 anos, né? É. Eu tô ansiosa, feliz, grata, porque no começo eu tive algumas dúvidas se eu ia conseguir, porque com filho pequeno, né, a demanda, eu sou bem dona de casa, assim, meu tempo primeiro é o pra tempo família. Da casa, da família. E aí, mas eu sentia intuitivamente que era a hora, sabe? Que eu não podia esperar muito tempo. E nisso eu estava fazendo um mestrado em naturopatia, mas era online. Aí depois eu lá estudando psicanálise no curso de naturopatia, eu falei, gente, eu quero fazer psicologia. Eu sempre quis, na verdade, mas sempre achei que eu ia fazer mais velha, assim, sabe? Não tão velha, né, quanto eu tô agora, mas eu tô brincando. Mas assim... Um dia você sentiu que era a hora. Eu falei, um dia eu senti que era a hora, mas vinha aquela dúvida, tipo, você vai conseguir? 5 anos, mas hoje eu percebo que era uma insegurança mesmo. De que era um lado nosso que tem, às vezes, de querer nos sabotar, né? E ainda bem que eu não escutei essa voz e que eu escutei a direção, porque dentro dos meus estudos eu acabei olhando mais, assim, para mim, nesse espectro, e comecei a perceber que eu tinha mesmo algo que não era... Assim, eu já tinha lutado muito com muitas questões, eu sempre fiz terapia há mais de 15 anos, né, 20, 18 anos, me conhecendo, sempre fui uma pessoa natural, fazendo sempre busquei yoga. Alimentação saudável, sem açúcar, sem uma vida saudável, atividade física. Então, assim, por que eu não consigo mudar algumas coisas em mim? Era o TDAH? Era o TDAH. Mas assim, por que eu não consigo mudar algumas coisas? Que coisas, por exemplo? Por exemplo, chegar no horário nos lugares. Então, eu sempre sofri muito com bullying. Na época não tinha esse nome, né? Era como se, né, eu não fosse uma pessoa irresponsável, sendo que eu sempre fui muito responsável desde criança. Então, a gente acaba levando muito peso. Não só isso, né, claro. Teve muitas questões. Outra coisa também é de ficar sentada, parada, né? Que pra você era difícil. Pra mim é muito difícil. Quiser levantar, levanta. Aqui você tá em casa. Eu mexo, mas aí vai dar problema no microfone, dá nada, câmeras. não dá nada. Aqui a gente acompanha. Então, mas agora eu já tô fazendo tratamento há 1 ano, então tô conseguindo mais. E graças também ao meu estilo de vida saudável... Ajuda. Muito. Eu já ganhei... assim, muito à frente, né? A minha neuro e a minha psicóloga sempre falam isso também, por conta que o meu estilo de vida saudável, quando uma pessoa na fase adulta, né? O doutor pode aqui... Sim, sim. Tá? Se eu estiver falando alguma coisa que não faz... né? Não tem essa credibilidade, você me corrige, por favor. Porque a gente entende que quando você já não lembro lá, tá? O que eu tava falando mesmo? Não, mas daqui a pouco você É lembra. Mas o doutor, assim, não chegar nos compromissos, dificuldade de ficar parada, ela passou a vida com isso. Eu mexo muito no meu corpo, né? E assim, muito difícil eu conseguir. Eu sempre tô... Então sempre tinha, você mexe muito no cabelo quando você tá na entrevista, você fica mexendo o tempo. Eu sempre tentaram me colocar numa caixinha. E eu, artista desde criança, sempre muito comunicativa, porque o TDAH ele é muito criativo, muito comunicativo. É de artista, né? Parece que É uma coisa, por isso que no meio artístico você tem realmente bastante expressões. Colocou alguns ali, artistas. Sim. E aí eu achei bem legal a fala dela. Cardinal, né? Os pontos principais do déficit de atenção é a desatenção, aquilo da pessoa ter dificuldade em manter a atenção numa tarefa, tá sempre partindo dali para a próxima e às vezes descarrilha. Então, dificuldade de ficar parado, dificuldade de brincar com o mesmo brinquedo ou estudar a mesma coisa por um tempo. Então, a desatenção, isso é básico no déficit de atenção. Mas, doutor, por isso que dá nome à doença, né? A charada é o seguinte... Eu acho que fica um pouco assim com esse nome, sabia, doutor? O nome não é tão bom. Eu não acho bom. Porque você tem coisas que o nome não contempla. Então, ó, por exemplo, a hiperatividade, a inquietação... Mas a dificuldade, por exemplo, não, mas eu tô falando do déficit de atenção, o nome. Porque a hiperatividade, ok. Porque eu tenho a hiperatividade mental, eu tenho os 3 tipos, né? E a física. Só que
Não é, É a foco. falta de atenção, é muita atenção ao mesmo tempo. Então, eu acho que são algumas Entende? charadas. Por isso que eu falo assim, será que esse nome ainda vai mudar? Fica um nome Ou seja, curioso, né? Você fala talvez. assim, É um nome curioso. Talvez. é uma dificuldade de gerenciar a atenção. Porque é óbvio que o cara com déficit de atenção, ele começa a prestar atenção, aí ele presta atenção. Ele vai já dá uma esqueceu. dúvida, né? Se é um excesso Mas olha de só, atenção. duas porque coisas Eu que me acordo chamam a cedo atenção. para chegar no O horário. foco, me chama a atenção, o foco, e me chama a atenção que quando você é criança, ela é hiperativa, não sei o que, não sei o que. Eu acho que a charada é, quando você já é adulto, quando você já está na fase madura, você descobrir e aceitar que você tem déficit de atenção, porque você já aprendeu a conviver socialmente com todas essas características. Entendeu? Exatamente, porque algumas características melhoram, logicamente, na vida adulta. A hiperatividade, em algum grau, ela mantém a inquietação, mas a criança, ela tem, às vezes, a hiperatividade mais expressa. O menino tem até um pouco mais. A menina pode ter formas de inquietação menos evidentes. Então, desatenção, dificuldade de conter de trabalhar o impulso. Então, a impulsividade... Quando você vê, tá lá. Quando você vê, tá lá. E lógico que a criança ela vai aprendendo a desenvolver algumas ferramentas de proteção, mas nunca ela compensa. É muito comum que a criança com TDAH se torne um adolescente, um adulto com dificuldade de executar. Ele não consegue executar tarefas que exijam mais tempo, ele tem uma tendência a procrastinar, a executar menos, mesmo que seja uma pessoa, como você colocou, relativamente regrada, né? Você fazia por merecer uma capacidade executiva, mas o cérebro mantinha essa dificuldade de se concentrar, de executar, né? É porque não é um cérebro assim, previsível. Previsível, exato. Não é um cérebro previsível. Por mais que você crie um hábito comportamental, uma mudança comportamental... De repente dá um tilt. O cérebro, ele não é uma maquininha que você... Ele é uma potência, mas ele não é algo que você tem um controle remoto e pode ir lá controlar, entendeu? Su, como é que foi o diagnóstico? A cada mês eu descubro uma coisa nova sobre o TDAH. A respeito da minha mente. A cada mês, em um ano que eu tenho diagnóstico, eu não paro de ver quanta coisa tem nesse tipo de cérebro, entendeu? Como é que foi o diagnóstico? Uma coisa só que eu queria pontuar, que você falou que eu gostaria de pontuar, principalmente para as pessoas que têm esse espectro, que assim, se você não tem um diagnóstico na infância, você não tem como melhorar como adulto, entendeu o que eu tô te falando? É o seu caso. Porque você só quando... Por isso que o diagnóstico é essencial. Assim, foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu nunca soube que eu tinha absolutamente nada. Eu sempre achava que foram criados rótulos a meu respeito e eu acreditava em alguns e outros eu não acreditava, ou eu não queria acreditar, ou autossabotava, ou não sei o quê. Mas a vida vai sendo construída nisso. Então, assim, você não tem como ajudar uma criança a não ter tais sintomas no futuro se ela não sabe, se ela tem o que ela tem agora, entendeu? É isso que eu queria concluir do que você estava falando antes. Né, doutor? Tô errada? Não, está certíssima. E é justamente isso. O diagnóstico, quando ele é bem feito, ele já é parte do tratamento, que é o autoconhecimento. A pessoa começa a entender que, olha, então esse padrão, ele existe, é comum, a gente fala em 5% da população, meninos, meninas, geralmente começa na infância, antes dos 12 anos de idade. Na verdade, nasce, né, doutor? Nasce, mas já é evidente, geralmente a partir dos 4, 5, 6 anos. Você vê como a linguagem é importante, a gente cuidar da linguagem? Mas pode diagnosticar em qualquer idade. Como ela, nunca é tarde demais, mas quanto antes, melhor. Para evitar complicações. Sofrimento mesmo. Porque sem o diagnóstico, você pode complicar. Com depressão, com ansiedade, com esses rótulos externos de alguém relapso, irresponsável, imprudente. Sim, impulsivo. A vida inteira impulsivo. Eu vou falar assim, mas a medicina rotula. Só que às vezes é melhor o rótulo técnico do que o mundo rotule de forma totalmente não técnica, né? Com certeza. E aí desconstrói, piora esse cérebro. E não trata. E não tem. E não trata. É simplesmente assim. Ah, fulana é assim, né? Ela tá sempre atrasada. Nossa, não, fulana. Não é melhor a gente não chamar fulana, não. Porque como é que foi o diagnóstico, Suzana? Como é que foi o diagnóstico? Foi você mesma que foi se observando ou foram os médicos que te levaram a Não, buscar? cara, eu comecei depois da pandemia,
assim, no final da pandemia, é porque eu acabei me expondo bastante na pandemia. Eu tava me sentindo pronta pra aquele tempo todo que eu fiquei lá, enclausurada, reclusa, não queria saber de televisão, de dar entrevista, tava vivendo uma outra realidade, me recompondo, me reconhecendo, me autorregulando com o meu passado, com a minha história, com a minha vida, com a minha família. Então eu tava bem tranquila, querendo mudar de profissão, inclusive, abri meu estúdio de pilates, trabalhei na área da saúde, fui fazer outras coisas, né? Continuando fazendo um teatro aqui, um cinema ali, sem perder o meio artístico de vista, mas eu não tava querendo ali ficar mais... Eu queria ser independente desse... Porque eu nunca tive... Minha vida sempre foi artística. Então, eu nunca tive regras, assim. A única coisa que eu lembro, que eu tinha muita regra, assim, era com balé clássico, que era muito rígido, o Teatro Municipal. Então, artista é diferente. Então, por exemplo, no final de semana você tá no teatro, durante a semana você tá de folga. Sim, é o contrário. Então, eu nunca me vi, assim, num escritório, fechada, com horário, né? Eu tava até falando pro doutor aqui antes de começar o programa. Então, assim, eu nunca me reconheci nesse lugar. Mas eu achava que isso... E eu sempre gostei de fazer só aquilo que eu gosto. E isso me trazia muita... Essa impulsividade, ela morava muito nesse lugar. Sabe, doutor? Nesse lugar de fazer aquilo que eu amo. E eu acho que foi por isso que eu abri mão de tudo e larguei tudo. Aí, depois da pandemia... Por causa dessa coisa minha já, né? Aí, depois da pandemia, obrigada, eu cheguei a me sentir um pouco mal, assim. Essa depressão que vinha e voltava de 3 em 3 anos, sabe? Isso já era uma coisa muito, assim, já tava de saco cheio disso. Aí eu baixei assim, mas falei, Deus, me ajuda, cara, não é possível. Sabe quando você faz uma oração que depois você nem até esquece que você fez? Sei. Mas aí depois você lembra? Sei. Foi exatamente isso que eu fiz nesse dia. Eu falei, eu não... E eu só fiz isso por alguns desajustes que eu tava tendo em alguns relacionamentos. Tá. Eu percebia que parecia que era uma outra história, eram outras pessoas, mas parecia... A mesma história. Que era a mesma história. Você entende? Então, não era nem sobre o outro, era sobre mim mesmo. Era sobre eu mesmo. Então, o que eu fiz? Eu fiz essa oração e passou. Durante a semana eu liguei para uma amiga que ela é psicóloga há mais de 20 anos, ela é do Espírito Santo, a Flávia. E a gente sempre estava ali na pandemia com vários projetos. Olha, eu abri umas 3 empresas na pandemia, 4, tá? Só para dizer. Né? Abri uma padaria, né? Inclusive, abri muita fermentação natural, abri enfim, uma das coisas que eu fiz na pandemia. Profissão aqui não falta, né? Graças a Deus por esse lado. Eu só sei que eu cheguei... Onde eu estava mesmo? Que depois da pandemia você estava... Não, a minha amiga, a Flávia. Boa, lembrei. A Flávia me ligou e eu estava falando para ela de uma outra... Falei, Flávia, eu tive uma ideia, não sei o quê. Ela ficou me escutando 20 minutos, aí ela falou assim, amiga, eu preciso te falar uma coisa, já não é de hoje que eu queria te falar, mas eu não queria que você não ficasse chateada. E eu estava também na faculdade estudando alguns transtornos. Ela que sugeriu a possibilidade de... Aí ela falou, eu falei, não tô chateada, amiga, mas... Será? Tô estudando um pouco isso também, até achei que tem algumas coisas que parecem comigo, mas... Obrigada, tal, né? Desliguei o telefone, fiquei um pouco assim e lembrei daquela oração que eu tinha feito. E deixei fluir, né? Assim, deixei fluir. Na mesma semana, uma outra amiga, a Eli, estava no telefone e a gente começou a falar de transtorno, de alguma coisa assim que aconteceu no assunto. E ela falou assim, não, eu tenho uma neuro maravilhosa para te indicar, que é a minha neuro do João, do meu filho e tal, e aí eu posso te indicar e você... Aí sabe aquela facilidade, assim, nunca tive nenhum contato com nenhuma neuro, sabe? Aí eu peguei o telefone e aí levei uns 3 meses fazendo as baterias, os testes. Como que é feito o diagnóstico, doutora? O diagnóstico mais importante é que é um diagnóstico clínico. O diagnóstico ele passa pela impressão do especialista e ele vai avaliar justamente as modalidades.
de concentração, a hiperatividade, a inquietação, as comorbidades, porque é muito comum o TDAH vir junto com outras doenças, por exemplo, como o transtorno opositor desafiador, sim, transtorno explosivo intermitente de raiva, consumo de substâncias, dislexia. Então o médico ele vai avaliar o centro da questão e as comorbidades. E ele vai afastar outros diagnósticos. Mas o diagnóstico é clínico. Surgimento na infância, quantidade de sintomas suficiente para atrapalhar o ritmo de vida, ausência de diagnóstico diferencial, e a pessoa ela tem que manter aquele padrão em vários ambientes, na vida profissional, social, mostrando que é a forma do cérebro funcionar. Existe um funcionamento... Então, não é a personalidade da pessoa, é o funcionamento do cérebro que afeta a maneira como ela se coloca no mundo. E é tão do começo que é muito que a confuso. Personalidade ela é moldada em cima do TDAH. Exato. Porque o TDAH ele surge no desenvolvimento cerebral. Por isso que você vê, às vezes, comportamento Na TDAH... barriga da mãe ainda? Então, a gente imagina que sim. Doutor, mas a gente começa o diagnóstico com 4, 5, 6 anos. É difícil quando a criança é muito pequenininha, porque a criança pré-escolar, ela tem esse hábito de já ser um pouco impulsiva, um pouco hiperativa. Mas o médico já consegue, com alguma experiência, falar, opa, é uma criança em risco. Ou por histórico familiar, ou pelo padrão do comportamento. E ao longo da história daquela criança, os sintomas ficam evidentes. Uma desatenção muito acima da média e persistente. Mas principalmente Quê? na alfabetização, quando começa a ler, começa a se expressar, né, fora ou dificuldade para leitura. O hiperfoco é um fenômeno que pode acontecer, que é a pessoa tem um déficit de atenção para algumas tarefas. Mas naquela tarefa onde o feedback é rápido, ou onde ela gosta, onde ela tem um amor, um fascínio, ela pode parecer quase ali fissurada naquilo. Por isso que tem crianças... Eu tenho que tirar o meu filho das coisas direto, eu tenho que ter criatividade para Porque ele também tem. Também tem. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas tem ele não tem... hiperatividade, né? A gente está fazendo agora os testes, mas a hiperatividade já saiu. Mental e física. Ele não para um minuto, ele não senta também, né? Você percebe que já tem uma história familiar. Ele tem quantos anos, desculpa? 7. Novinho. Mas você já começa a perceber, porque ainda mais na escola, que você vê as crianças mais ou menos da mesma idade... Tem um que sobressai. Você consegue perceber o Que não comportamento. para, que pula. O hiperfoco existe. Porque às vezes a pessoa fala, nossa, mas tem déficit de atenção, vai jogar videogame e vai bem. Olha, o hiperfoco, ele acontece. Principalmente computador, videogame, coisas que dão feedback. Ou paixão, arte, o meu ele talento ficou, pessoal. tipo, uns 2 anos no dinossauro, sem parar, assim. Primeiro foi Hot Wheels, mas era assim... Ele não sabe brincar com outra coisa, entendeu? Aí, por exemplo, ele precisa desenhar os carros, aí depois ele precisa ver só desenhos de carro. Só fala aí disso. É só roupa de carro, aí só fala disso. Aí vamos nos shows dos carros, aí depois tudo de dinossauro. Aí é todos os brinquedos só que é de dinossauro, aí os desenhos são de dinossauros, aí as roupas de dinossauros. Aí passou de dinossauro. Agora tá com hiperfoco no futebol, desde a Copa do Mundo. E aí ele quer sair dos outros treinamentos, entendeu? Não quer mais fazer as outras atividades, quer só o futebol. Aí ele lê todos os livros que tem que comprar sobre futebol, aí tem que ser todos os livros de futebol. Agora, engraçado, o déficit de atenção, ele não tem. Ele só tem o hiperfoco. Não, mas é isso que eu tô observando. Não. Ele tem a hiperatividade mental e a física. Tá. Mas o que o hiperfoco... O hiperfoco, eu não acho que ele tá... só ligado, porque quando eu fiz os exames, apareceram 2 manchinhas aqui no córtex pré-frontal, que agora tem umas máquinas, né, que é ultrassonografia ultracraniana também, que você tem que fazer os testes, mas também dá para observar também as falhazinhas dentro do cérebro, Mas né? a maioria das vezes... Mas esse não é o diagnóstico fechado, a maioria das vezes os exames são normais. Pode acontecer de lesões pequenas nessa região ou alterações nessa região levarem ao déficit de atenção. Mas às vezes o exame está normal, às vezes mas normal. o comportamento... Ressonância não é o diagnóstico, nem tomografia, nem eletroencefalo. Ela é todo um conjunto. Diagnóstico clínico, em alguns casos, podem sim aparecer. O meu foi 100%. E a região que dá o déficit de atenção é justamente a que a Suzana falou. A região frontal, pré-frontal, atrás da testa, que é quem modula o impulso, que é quem modula a concentração sustentada, quem modula a atenção e quem dá também o controle da atividade. Se a Suzana tivesse feito esse exame quando ela era criança, na idade do filho dela aos 7 anos, teria dado essas mesmas Difícil saber, eu precisaria ver o exame, eu não vi, eu não conheço muito o caso da Suzana. Mas, se sendo alguma coisa de base, né, que nasceu com ela, poderia ter alguma alteração. E o doutor falando aqui me traz uma nova coisa também. Nova não, mas é uma coisa que eu já estou questionando. A questão do déficit de atenção,
ela na minha opinião, tá? Eu estudando agora, mas assim, e vivendo isso, e vendo meu pequenininho, e a gente convivendo com esse espelho, né, doutor? Que eu não tive a oportunidade de alguém olhar pra mim e ele está tendo, né? Eu e meu marido estamos ali, né? Junto com as pessoas que estão nos ajudando. Então você olha assim e fala assim, olha que interessante. A hiperatividade, ela pode trazer o déficit de atenção. Mas eu posso agora, com um apoio multidisciplinar, ajudar o meu filho a não desenvolver o déficit de atenção, porque não deu o resultado dele no psicodiagnóstico, não deu o resultado da... E eu sabia, porque eu já em casa, eu falava pro meu marido, eu tenho certeza que vai dar só o H. E deu. E deu. E de qualquer jeito, tem formas mais hiperativas e formas mais desatentas. Mas uma coisa importante que você falou é essa janela. A percepção numa tenridade inicial, ela conhecer a doença e já olhar você pode prevenir, claro, entendeu? Você tem uma janela de muita doutor? plasticidade Mas, na criança, doutor, evitar complicações. Hoje a gente fala sobre o assunto. Sobre isso, não é? Legal. O diagnóstico não se atrasa muito, fala não significa que se ele fizer o diagnóstico, o outro diagnóstico daqui a 6 meses, vai ser, ano, que pode ser que aí já entre o déficit de atenção. Mas o que a gente puder, mães, você já agiu antes, olharem, agindo antes, a gente já pode ali, fica lá nós brincando de Lego, fazendo a criança passar tempo ali, isso, né, sentar nas redes sociais, sentar na televisão, né, doutor? Pegar ela ali, fazer coisas na areia e ficar horas ali brincando na areia, são coisas que você está ajudando a exercitar o cérebro do seu filho a diminuir todo um sofrimento que pode acontecer lá no futuro se ele não tiver isso agora, entendeu? Mas hoje a gente fala, conversa, estamos aqui, tem exames, a medicina mudou muito, mas há 30, 40 anos atrás não era assim. A minha pergunta é, será que muitos adultos hoje têm TDAH e não sabem, não está subnotificado? Sem dúvida. Na verdade, a gente tem uma estimativa no Brasil de pelo menos 10 milhões de portadores de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que antes recebeu outros 10 milhões, 5% de uma população de 200 milhões, segundo o nosso último IBGE, homens e mulheres que podem perceber na idade adulta. Então tem que tomar cuidado. O subdiagnóstico, você colocou bem, pessoas que têm e não recebem diagnóstico, mas outro cuidado que a gente tem que ter, eu estava comentando com a Suzana aqui em off, também com o superdiagnóstico. Isso que me preocupa porque também. Porque você tem hoje muita gente falando sem ter técnica para isso. Exatamente. Então as pessoas, como são sintomas que todo mundo tem um pouco. Traços, né? Todo mundo tem um pouquinho de inquietação, hiperatividade, de atraso. Ainda mais no mundo se atrasar como nos hoje. compromissos. Crianças hoje, eu tenho uma filha, seu filho tem 7, minha filha tem 6. Crianças que cresceram durante a pandemia, você acaba vendo de desajustes comportamentais e escolares. Então cuidado, para não perder diagnóstico e nem para fazer diagnóstico só baseado em escalinha de internet, em TikTok. Tem que ser especialista. Porque você olhar uma lista de sintomas, todo mundo se enquadra. O médico ele tem que dizer, o peso de cada sintoma é diferente, a intensidade, a cronicidade, o diagnóstico diferencial. Cuidado para não se autodiagnosticar ou não ficar ouvindo só opinião leiga. A desconfiança é legal, é legal as pessoas que passam e que estudam ocuparem a internet, mas cuidado para não fazer o excesso de diagnóstico, a gente falou sobre porque isso. o nosso cérebro derrapa de vez em quando, para não dizer que é sempre. Eu ia falar sempre. Né? Ainda mais com o mundo moderno, com excesso de informação. Então cuidado com o excesso. Isso é muito importante, porque eu fiz um videozinho queimando arroz, né? Assim, brincando lá nas redes sociais. E aí eu pus o título lá, TDAH fazendo arroz, né? Eu cozinho bem, eu não costumo queimar as comidas, eu gosto de cozinhar. Porque você não usa esse fogão aqui. Ai, gente, o cheiro gostou de comida quando eu entrei aqui? Esse fogão queima? Tem que mudar o fogão, né, poxa. Aí, o que eu fiz? O problema é o fogão, não é o TDAH. Mas o que eu fiquei pensando sobre... Um monte de gente comentando, o que tinha de comentário, todo mundo, eu tenho isso aí. Gente, não é baseado num videozinho que você coloca ali para o povo dar risada, pra gente brincar. Até porque tem que ter leveza. Você imagina só você, né? Eu acho que essa questão da leveza tem que começar a separar as coisas. É uma coisa... É bom pra mim gravar uns videozinhos me colocando com leveza também. Porque eu não preciso ser o meu diagnóstico, entendeu? A gente não quer ficar se vitimizando e nem... não existe isso. O que existe, assim, vamos conscientizar, né? Falar sobre o tema,
falar sobre as coisas que caem na nossa vida, na nossa mão, e discutir para que as pessoas tenham mais conhecimento, para que a gente possa se conhecer mais, todo mundo. Mas tem que tomar muito cuidado, principalmente agora, tem muitos videozinhos, todo mundo agora é TDAH, todo mundo tá na moda, a gente tá falando disso. Gente, não existe isso. Isso não é uma coisa que você desenvolve aos 12 anos, aos 6 anos. Ele começa a aparecer quem tem nessa faixa etária, como o doutor falou. Mas isso vem de genética, isso vem de alguém, ou do pai, ou da mãe, né? Isso é uma coisa... a gente fala da epigenética, né, doutor? Não tem como você ficar... Agora, que a gente sabe que a saúde mental, ela precisa ser falada cada vez mais e que tem muitas coisas... Sem dúvida. Que a gente precisa discutir e que realmente muitas pessoas hoje em dia têm algum tipo de transtorno, que seja uma ansiedade, né? Que seja uma... E que a gente sabe que muitas questões do adoecimento do ser humano, não só o cerebral, mas, por exemplo, a fibromialgia, que é uma doença que a pessoa vem do emocional e a dor no corpo inteiro, vem de questões que não se resolveram ou que não se fecharam na vida e que o corpo acaba adoecendo e sentindo essas dores. Então a gente precisa, né, doutor, talvez, eu não sei o que o doutor também é médico, né, é diferente, mas o meu pensamento é muito assim, holístico. A gente precisa se olhar para o outro, ter mais compaixão, ter mais respeito pelo jeito do outro. Eu acho que isso é o mais importante, é por isso que eu tô aqui. Pra gente olhar e falar, nossa, eu sou diferente. E tudo bem. Por que precisa fazer uma risadinha e ficar brincando com o meu jeito de ser? Né? E assim, eu não entendia porque eu não gostava que as pessoas riam de mim e faziam piada. Porque não tinha graça. Mal. Não, eu nem sabia de TDAH. Eu tô falando assim, porque às vezes rola isso, porque a gente é muito espontâneo, né, doutor? E aí rola de alguém, né, de a gente falar alguma coisa fora de lugar, fora da hora, ainda mais quando a gente é muito jovem, né? Sim. E aí depois você acaba carregando coisa, você fala... Hoje, eu já, sabendo de como eu sou, eu levo as brincadeiras com leveza. Não preciso mais ficar me defendendo ou me querendo... eu fico chateada com alguém, porque também tem essas questões emocionais que são exacerbadas, né? Ou muito feliz demais, ou triste demais, ou tudo dói demais. Então a gente precisa se conhecer para poder lidar e não deixar nada externo afetar a gente, né? Para que a gente possa ter um relacionamento saudáveis, construir pontes, não muros, né? Acho que essa é a ideia. E já que você falou de vídeo, eu vou dar o Instagram da Suzana, que é @SuzanaAlvesOficial, Alves com S de simpática. Suzana Alves Oficial e o Instagram do Dr. Leandro Teles, Neuro Leandro Teles, o site leandroteles.com.br. Agradeço vocês terem vindo. Eu que agradeço. Um beijo para sua família, fiquei feliz de te ver. Ai, obrigada, eu também. Parabéns pelo programa. Obrigada. Lindo. Parabéns também, doutor, pelo seu posicionamento, né? Seu trabalho. Doutor Leandro, muito obrigada por tudo. Foi um prazer conhecer. A gratidão foi minha. Nossa, nossos Foram dezenas encontros. e dezenas, 5 anos. E que honra toda minha. de participar disso. Toda minha. Acompanhar os sua história, lançamentos da dos minha seus história. livros, Foi o uma crescimento delícia. das suas meninas. Muito, muito, muito obrigada pela confiança, pela atenção e pela presença sempre aqui. Não, muito especial. A gratidão e o carinho é enorme e seguimos adiante. Sem dúvida. E sem dúvida as coisas vão se trombando ao longo da história. Sim. Eu queria convidar o pessoal para uma Convite. live hoje. Hoje a gente tem uma live especial sobre enxaqueca. Então quem tem dor de cabeça, enxaqueca, vai lá no Instagram, Neuro Leandro Teles. Tem uma sessão que a gente chama de Papo de Neurologistas, onde eu entrevisto que uma legal. neurologista especialista No Instagram, em que horas? enxaqueca, hoje 7 horas da noite. Tá. Espaço democrático, gratuito, tá convidada. Convidar, Queria fazer vou depois entrar uma lá. com você. Vamos combinar. E quero agora fazer esse uma mês, sua. né? Vamos fazer. Mas quem quiser Pra gente perguntar, fechar pode? Pode. Ah, A tá. ideia é que as pessoas A entrem, gente quer ninguém perguntar. bloqueia nada, pode comentar, pode provocar Fazer pergunta. eu o entrevistado, Isso. 1 hora sobre enxaqueca. No Neuro Leandro Teles, é a doutora Viviane que vai estar com a gente hoje. Que legal. Que legal, que legal. Então, até breve, aí. saúde pra vocês. Obrigada Viu? pra você Obrigada por também. ter Boa- vindo.